Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Amados irmãos, o Evangelho que acabamos de ouvir se deu justamente naquele dia em que nosso Senhor entrou de maneira triunfal na cidade santa de Jerusalém, montado naquele jumentinho. Aquilo que nós recordamos no domingo de Ramos, abrindo a Semana Maior, a Semana Santa. Então nosso Senhor, quando se aproxima de Jerusalém, da cidade santa, nosso Senhor olha para Jerusalém e chora amargamente e se queixa: se pudesses reconhecer aquilo que pode te dar a paz. E nosso Senhor, de maneira profética, vai dizendo tudo aquilo que iria suceder a Jerusalém como castigo por não ter reconhecido a visita de Deus. Não ficará pedra sobre pedra. No ano 70, amados irmãos, da nossa era cristã, Jerusalém foi dizimada, destruída. O grande templo de Salomão restou apenas uma parede, aquilo que nós chamamos, os judeus chamam de Muro das Lamentações, e lá eles fazem as suas orações. Só restou apenas uma parte do grande templo. Se cumpriu a profecia de nosso Senhor de que não ficaria pedra sobre pedra. Alguns historiadores falam que mais de 1 milhão de pessoas morreram naquele massacre. É bem verdade, amados irmãos, que Deus também castiga. O mundo moderno não é capaz de ouvir nem entender isso. Escutamos na Epístola da Missa São Paulo falar de vários castigos de Deus para com seu povo, porque quem ama castiga, e o castigo também serve para a conversão das pessoas, daquelas que são castigadas e daquelas que veem a mão poderosa de Deus agir com justiça e se convertem. Mas por que, amados irmãos, nosso Senhor chorou amargamente sobre Jerusalém? Justamente por causa da dureza do coração. Eles não quiseram conhecer a nosso Senhor. A luz veio e eles preferiram as trevas, escolheram as trevas. Nosso Senhor visitou Jerusalém tantas vezes para conquistar o coração daquela gente. E quando falo aqui Jerusalém, estou falando dos chefes dos judeus, sobretudo os sacerdotes, os doutores, que endureceram o seu coração às visitas de Deus. Porque veja, amados irmãos, nosso Senhor vai visitar Jerusalém pela primeira vez, quando do seu nascimento, os magos foram até Jerusalém. Jesus visita Jerusalém na pessoa dos magos. E eles perguntam: onde nasceu? Onde está o Rei dos Judeus? E diante daquele anúncio de que o Salvador havia nascido, o que Jerusalém fez? Endureceu seu coração. Herodes chamou os magos e disse assim: olhe, quando encontrarem o menino, voltem por aqui, para que também eu possa ir lá adorá-lo. Mentira! Ele queria matar o menino Deus, e já endureceu o seu coração. Os poderosos endureceram o seu coração e não quiseram ver a visita de Deus. Depois, amados irmãos, nosso Senhor vai ser apresentado no templo. E quando Nossa Senhora com São José e o menino Jesus entram no templo, havia ali um homem santo, um profeta, chamado Simeão. E ele, quando vê o menino entrar no templo, ele corre e toma o menino Jesus nos braços e começa a gritar: Senhor, agora deixai o vosso servo ir em paz, porque os meus olhos estão vendo a salvação de Israel. Havia também ali uma profetisa chamada Ana, e ali também vai fazer louvores ao menino Deus. E o que fez Jerusalém?
ficou surda a esses apelos, a essas manifestações da visita de nosso Senhor. Depois, com 12 anos, nosso Senhor vai novamente a Jerusalém e lá no templo vai ficar 3 dias ensinando a doutrina do céu. Os doutores, os entendidos, ficaram admirados. Quanta sabedoria, uma sabedoria que só pode vir do céu. Mas o que fizeram eles? Não quiseram reconhecer a visita de Deus. Depois nosso Senhor começa a sua pregação e muitas vezes vai a Jerusalém. Nós escutamos no final do Evangelho dizer que todos os dias Jesus pregava no templo, quando ele estava em Jerusalém. E também chega em Jerusalém os boatos, os milagres, dos prodígios que nosso Senhor realizava. E o que fez Jerusalém? Endureceu o seu coração. Não quis reconhecer a nosso Senhor como seu Messias, seu Deus e seu Salvador. Amados irmãos, eles não quiseram reconhecer. Não é porque não puderam, não alcançaram a sua inteligência, não, porque senão não seriam culpados. É porque eles realmente endureceram o seu coração à graça de Deus. Quando nosso Senhor vai ressuscitar a Lázaro, seu amigo, é outro episódio em que nosso Senhor chora, quando Maria e Marta veem Jesus se aproximar. Era uma família, 3 irmãos, Lázaro, Maria e Marta, muito amigos de nosso Senhor. Lá em Betânia, Jesus ia para a casa deles para descansar. E quando se aproximam de nosso Senhor, as 2 irmãs, ela disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. E nosso Senhor, cheio de compaixão, chora, sentindo a dor daquelas 2 irmãs. E nosso Senhor vai ressuscitar Lázaro, que já estava há 4 dias no túmulo, apodrecendo, todo enfaixado. E o que vai acontecer com os judeus? Com Jerusalém? Com os chefes dos judeus? Eles vão querer matar a Lázaro, porque Lázaro era a grande prova de que nosso Senhor é o Messias, o Salvador. É talvez o maior milagre que Jesus realizou, a ressurreição de Lázaro depois de 4 dias que ele estava sepultado. Nada podia fazer para que esses homens abrissem o seu coração à graça de Deus. E agora, amados irmãos, Deus nos visita não menos do que Jerusalém. Nosso Senhor nos visitou no dia do nosso santo batismo, onde nos tornamos templos dele. Nosso Senhor nos visitou quando nós, preparando para a primeira comunhão, aprendemos as noções básicas da nossa fé, da nossa religião. Deus nos visitou tantas vezes, amados irmãos, na comunhão sagrada. Deus nos visitou tantas vezes com a sua graça. Quantas vezes Deus, nosso Senhor, visitou a nossa consciência, iluminando a nossa consciência. Quantas vezes, amados irmãos, Deus nos inspirou coisas boas, nos visitou e nos inspirou coisas boas. Ouso até dizer que Deus, nosso Senhor, visita a nossa consciência, a nossa alma, todos os dias, com os propósitos bons. Quantas vezes do nada eu senti aquele desejo de rezar mais. Quantas vezes do nada na minha consciência, movida pela graça de Deus, eu senti o desejo da confissão. Poxa vida, eu preciso buscar a reconciliação com Deus. Eu preciso me aproximar novamente de Deus. Quantas vezes? E quantas vezes, amados irmãos, nós endurecemos o nosso coração a essas visitas de Deus? Muitas vezes. E veja, amados irmãos, nós podemos até cair na incredulidade, como São Tomé, e depois, por uma graça, retomarmos a virtude da fé. Nós podemos cair na impureza, como Santa Maria Madalena, e depois alcançar a graça da castidade. Nós podemos trair nosso Senhor como Judas e como São Pedro, e depois reencontrar o caminho da fidelidade. Mas se nós cairmos na dureza da Jerusalém, dos chefes dos judeus, se nós cairmos na cegueira espiritual desse povo, somente com uma graça muito extraordinária de Deus,
nós podemos voltar à sua graça, à sua amizade. Porque, amados irmãos, nosso coração vai se endurecendo, Deus vai visitando, vai nos movendo, e nós vamos dizendo não a vida toda, não, 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 não. E chega um tempo, amados irmãos, é como as pessoas que têm criação, um cavalo, por exemplo, né? E para que o cavalo obedeça os movimentos, né? Os comandos, é preciso às vezes golpear. Mas de tanto golpear aquele animal, o seu couro vai se endurecendo, vai ficando calejado, e ele não sente mais as dores. Então é preciso uma pancada maior, uma força maior para que ele obedeça. Mas nós vamos ficando calejados, amados irmãos, e de tanto Deus nos mover, de tanto Deus insistir que sejamos seus amigos, chega um tempo que nós nem sequer somos capazes de enxergar mais a graça de Deus. Como disse nosso Senhor de Jerusalém, a cegueira espiritual. Quantos bons católicos que no final da sua vida perderam a sua alma, porque foram esfriando, entrando no estado de tibieza, e foram abandonando a Deus, dizendo não à graça de Deus, e no final da sua vida não resistiram. Até padres que no final da vida, de tanto negar a graça de Deus, no final da vida morreram na impenitência, não quiseram saber dos sacramentos, quiseram morrer inimigos de Deus. Porque se nós dissermos durante toda a nossa vida não a nosso Senhor, certamente quando chegar no final da nossa vida, se não for uma graça muito extraordinária, nós iremos perder a nossa alma, nós iremos alcançar a condenação eterna. Amados irmãos, nós devemos receber essas visitas de Deus, nosso Senhor, com zelo, com disposição de fazer a vontade de Deus, tirando proveito de tudo isso que Deus utiliza para o nosso bem. Quantas vezes até um sofrimento nos faz recordar da eternidade, quantas vezes até a morte de alguém que nós amamos. Naquele velório eu me recordo de quão breve é a nossa vida, e eu me lembro da eternidade, e eu volto meu coração para Deus. Nosso Senhor utiliza de tudo para nos mover a sua graça, a sua amizade, e para que nós alcancemos a vida eterna. Infelizes de nós, se imitarmos, amados irmãos, a ingrata Jerusalém, se endurecermos o nosso coração e cairmos numa cegueira, incapaz de ver a mão de Deus, incapaz de acolher, de escutar as inspirações, os apelos da graça de Deus. Peçamos, amados irmãos, a Deus nosso Senhor. Se nós estamos distante dele, peçamos a graça de voltarmos ao caminho do bem. Porque na dureza, na cegueira, nós somos incapazes de enxergar a má vida que nós estamos levando. Nós somos incapazes de enxergar o bem que nós devemos praticar. Então peçamos a Deus a sua luz, a sua graça, e voltemos o nosso coração para Ele. Primeiro, por meio de uma boa confissão, e retomemos a graça, a amizade com Deus nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima.